Olá! Hoje a gente vai discutir um conceito que é da maior importância para toda a geometria analítica, que é o conceito de distância. Mais especificamente, vamos falar hoje um pouquinho sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Antes de falarmos sobre essa distância, vale a pena a gente voltar um pouquinho e, pensando apenas em um eixo, discutir o que seria a distância entre dois pontos em cima do eixo real, também chamado de reta real. Já vimos em aulas anteriores que o eixo real nada mais é do que uma reta que está apontada para um dos lados, geralmente para a direita, na qual você vai pegando cada ponto dessa reta e associando a um determinado número. O ponto que está associado ao zero vai ser o ponto que a gente chama de origem dessa reta real, e à direita dela ficam os números positivos, à esquerda ficam os números negativos. Imagine dois pontos que estejam em cima desse eixo real e que um deles esteja em cima do 1 e o outro em cima do 4. Pontos A e B. Como por enquanto estamos falando apenas de um eixo, cada ponto vai estar associado a um único número por enquanto. Então a coordenada do ponto A é 1 e a coordenada do ponto B é 4. A gente quer achar a distância entre eles, menor distância, né? A distância em linha reta de um ponto até o outro, caminhando aqui sobre o eixo X. O tamanho dessa distância, que vai do 1 até o 4, pode ser calculado muito facilmente mediante uma subtração. Essa é a primeira ideia de distância que a gente vai pensar. A gente vai calcular a distância entre dois pontos que estão em cima de um mesmo eixo, subtraindo uma coordenada pela outra. A gente subtrai a coordenada maior menos a menor. O que significa que a gente vai querer que a distância seja sempre um resultado positivo, e por isso é sempre importante fazer a subtração na ordem em que esse resultado fique positivo. A distância do A até o B seria 4 menos 1. Essa distância a gente vai representar assim, ó, distância do ponto A até o ponto B. Então guarda a primeira ideia, distância entre pontos que estão no mesmo eixo é calculada pela subtração das suas coordenadas, da maior coordenada menos a menor. Pronto. E seria muito fácil, inclusive, se todos os nossos problemas de geometria analítica ocorressem sempre em cima do eixo real. A gente sabe que, na verdade, eles acontecem no plano cartesiano. Mas esse conceito, por mais simples que seja, já vai ser bem importante para a gente entender as coisas lá no plano cartesiano depois. Generalizando, se eu tenho um eixo real e tenho dois pontos em cima dele, pontos A e B, a gente pode chamar esse número que está associado ao ponto A, vamos chamar genericamente de XA. Esse é o número que estou dando para o número que estaria representando o ponto A. Aqui agora há pouco era 1. Agora estou chamando só de XA. O ponto B, que estava associado agora há pouco ao número 4, agora eu vou dizer que está associado a um outro número qualquer, chamado XB. Ou seja, as coordenadas desses pontos são o XA e o XB. Já vimos que a setinha apontada para a direita indica para a gente que os números vão ser crescentes para a direita, ou seja, vão ser cada vez maiores. Então esse XB, mesmo que a gente não saiba quanto vale, é algum número que é maior que o XA. Então quando eu for calcular a distância do ponto A até o B, eu faria a subtração na ordem do maior número menos o menor. Então a distância do ponto A até o ponto B seria XB menos XA. Pronto. E esse é o conceito fundamental aqui para a gente poder seguir depois para o plano cartesiano. No eixo real, a distância entre dois pontos vai ser a subtração das coordenadas deles. Isso vale inclusive se alguma das coordenadas for negativa, por exemplo. Você ainda vai fazer uma coordenada menos o valor da outra. E como é que isso funciona no plano cartesiano? Bom, as distâncias que realmente interessam para a gente são aquelas distâncias entre pontos que estão no plano cartesiano, porque é assim que aparece geralmente nos vestibulares. Para entender como é que funcionam essas distâncias, imagine a seguinte situação. Você tem um ponto A e um ponto B. As coordenadas dele você pode achar pelo desenho. O ponto A, por exemplo, tem uma coordenada x igual a 1 e uma coordenada y igual a 2. Já o ponto B seria o ponto onde o x vale 5 e o y vale 4. Medir a distância entre esses dois pontos
é medir o segmento que liga um até o outro. Ou seja, a distância, mais uma vez, que a gente está pensando é a menor distância possível entre eles, que é representada por essa linha reta. A gente quer achar quanto é que mede essa distância. Bom, dessa vez a coisa não é tão simples como a gente acabou de ver, porque essa história de simplesmente subtrair uma coordenada pela outra vale quando seus pontos estão localizados em cima do eixo x ou, eventualmente, também em cima do eixo y. Os dois eixos têm as mesmas características, então o que vale para um vale para o outro também. Aqui a coisa é um pouco mais complicada. A nossa linha ela é uma linha inclinada em relação aos eixos, e esse é o caso mais geral possível que pode aparecer para você calcular a distância entre dois pontos numa questão de vestibular. Para entender como é que a gente vai fazer essa conta, vamos ter que usar um teorema fundamental da geometria plana, que é o teorema de Pitágoras. Vamos ter que ter um pouquinho de criatividade e inventar um triângulo. E vai ser um triângulo no qual essa distância aqui será a hipotenusa. Eu vou construir um triângulo retângulo embaixo desse segmento, deixando essa distância como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então seria um cateto assim, ó, na horizontal, e outro aqui, ó, cateto vertical. A ideia é que calcular a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras vai ser bem mais simples, porque os catetos são fáceis de calcular, ou a medida deles é fácil de descobrir. Basta você pensar assim, olha para esse cateto que está na horizontal. Agora imagina a sombra dele lá no eixo x. A gente chama isso de projeção desse cateto. Quer dizer, joga esse cateto lá no eixo x. Como esse cateto já está paralelo ao eixo x, na hora que você pensar na sombra dele lá no eixo, essa sombra vai ser do mesmo tamanho que o próprio cateto. Então você pode olhar para essa sombra aqui embaixo e pensar que essa sombra vai começar no 1 e vai até o 5. Só que aí essa distância é fácil de calcular, porque essa está em cima do eixo, e a gente viu que para calcular uma distância entre dois pontos que estão em cima do eixo x, bastaria subtrair uma coordenada pela outra. Então seria 5 menos 1. O tamanho dessa sombra do nosso cateto seria de 4 unidades. Então o próprio cateto também vale 4 unidades. Ou seja, o segredo é projetar o cateto lá no eixo x e calcular a distância lá embaixo, usando a ideia que a gente acabou de ver sobre o eixo real. A mesma coisa acontece para o cateto vertical, só que agora você vai projetá-lo no eixo y. Então imagina que aqui tivesse alguma fonte de luz que estivesse projetando uma sombra desse cateto, só que agora no eixo y. Essa sombra vai... Bom, essa sombra aqui vai do 2 até o 4. No eixo y, para calcular o comprimento de um segmento, ou uma distância, basta também subtrair as coordenadas, também na ordem da maior menos a menor. Aqui seria 4 menos 2, então o outro cateto mede 2 unidades. E como esse triângulo é um triângulo retângulo, agora a gente pode calcular. Por Pitágoras, quanto é que vale essa hipotenusa? A distância de A até B, eu vou chamar aqui de Dzinho, e pelo teorema de Pitágoras, a gente pode escrever que o Dzinho ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 20. D ao quadrado seria igual a 20. Então é só tirar a raiz agora dos dois lados da equação. Então é assim que funciona a distância no plano cartesiano. Você vai tratar sempre a distância como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo e vai tentar calculá-la depois por Pitágoras. Isso só não será necessário se os seus dois pontos já estiverem numa mesma linha horizontal. Nesse caso, a distância entre eles é fácil, porque basta você projetar direto no eixo x que você já calculará essa distância. Ou então, se os dois pontos estiverem na mesma linha vertical, aí você pode projetá-los já no eixo y e calcular a distância entre eles. É só quando a distância é representada por uma linha meio inclinada é que seria necessário então pensar nesse triângulo e calculá-la por Pitágoras. Bom, isso aqui a gente quer descobrir uma fórmula geral para calcular a distância entre dois pontos da geometria analítica. A gente não pode trabalhar com coordenadas específicas para esses pontos. O exemplo anterior, que foi um exemplo numérico, é bom para a gente entender a ideia. Mas na matemática, a gente quer sempre generalizar
as ideias. Então, para isso, imagine agora um ponto A do plano cartesiano, cujas coordenadas nós vamos chamar genericamente de xa, ya. Então, a coordenada x aqui embaixo vai ser o xa, e a coordenada y aqui do lado vai ser ya. Para o ponto B, a mesma coisa. As coordenadas dele eu vou chamar agora de xb e yb. xb e yb. Mas o propósito é o mesmo, é achar a distância em linha reta do ponto A até o ponto B. Ou seja, a gente quer achar o tamanho desse segmento aqui. E o artifício é o mesmo, pensar nessa distância como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí você constrói esse triângulo, por exemplo, embaixo desse segmento, e ele seria um triângulo como esse aqui, então, ó. Para calcular os catetos, seria só você projetar esses catetos em cima dos eixos, para usar a teoria que a gente acabou de ver agora há pouco sobre distâncias em cima dos eixos. Então esse primeiro cateto, se for projetado aqui no eixo x, ele vai do xa até o xb. Mesmo sem saber quanto é que vale o xa e o xb, nesse desenho fica claro que o xb seria maior porque ele está mais para a direita em cima desse eixo. Quanto mais para a direita o número, maior ele vai ser. Então eu vou calcular essa distância entre o xa e o xb fazendo a subtração das coordenadas, só que na ordem da maior menos a menor. Então seria xb menos xa. Repare que a sombra é do mesmo tamanho que o próprio cateto, ou seja, o cateto mede xb menos xa. O outro cateto você projeta no eixo y, e ao empurrá-lo lá para o eixo y, ele vai do ya até o yb. A sombra dele vai do ya até o yb. Como o yb está mais para cima, o yb seria maior que o ya. Então a subtração que você vai calcular para achar o tamanho dessa distância vai ser yb menos ya. Então a outra subtração ficaria assim, ó. E sendo assim agora, pelo teorema de Pitágoras, mais uma vez, você vai calcular essa distância entre o ponto A e o ponto B. Essa distância eu vou chamar por enquanto de Dzinho. E vamos calcular essa distância por Pitágoras nesse triângulo. Então ficaria assim, ó. Essa distância ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então seria xb menos xa ao quadrado e yb menos ya ao quadrado. Agora é só tirar a raiz dos dois lados. Na hora de tirar a raiz, tome cuidado, porque quando a gente tira a raiz de cada lado de uma equação, você tira uma raiz só do lado esquerdo, uma raiz só do lado direito. Então seria a distância igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado e yb menos ya ao quadrado. Ou seja, se você quer achar a distância entre dois pontos, você pode sempre construir o triângulozinho retângulo e calculá-la por Pitágoras, ou já guardar uma fórmula que agiliza um pouquinho essa ideia. A distância seria a raiz quadrada da subtração do x ao quadrado mais a subtração dos y ao quadrado. Cada ponto vai ter o seu x e o seu y. Basta subtrair os x e elevar ao quadrado e somar com a subtração dos y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Ou de uma maneira mais abreviada ainda, a gente costuma chamar essas subtrações, usando uma ideia que é muito comum inclusive na física, a gente costuma chamar isso aqui de ΔX. As subtrações, um x menos o outro, a gente pode chamar de ΔX. E a subtração dos y seria ΔY. Então é possível escrever assim, a distância entre dois pontos A e B, que a gente pode escrever assim também, ó, distância de A até B vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Pronto, essa é a primeira fórmula do plano cartesiano na geometria analítica, distância entre dois pontos. Para treinar um pouquinho dessa fórmula, procure no nosso site uma lista de geometria analítica de nível básico para você poder treinar em vários exemplos a aplicação dessa fórmula que é fundamental na geometria analítica. Muito obrigado e até a próxima.